Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta sexta-feira. Vão participar o advogado Roberto Mohamed, que é comentarista daqui do programa, e a gente recebe como convidado hoje o diretor executivo da Associação Comercial de Santos, o economista, professor universitário Adalto Corrêa de Souza Júnior. O primeiro assunto, Mohamed, entre você e o Adalto é a negociação para recursos fora do teto de gastos para o Auxílio Brasil. Os dois candidatos, Bolsonaro e Lula, prometeram manter o Auxílio Brasil em R$600. Isso aí dá quase 100 bilhões de reais, né? Alguma coisa entre alguns bilhões de reais, não se sabe exatamente qual vai ser a quantidade de famílias beneficiadas. E para ir buscar esse recurso tem que furar, já começar furando o teto de gastos. É uma negociação simples? Não é, e ela vai determinar o futuro do governo. Agora, o que chama atenção aí é que a gente descobre a grande mentira do Bolsonaro, porque quem fez a proposta orçamentária foi o Paulo Guedes. E não existe nela o pagamento do Auxílio Brasil. E ele passou a campanha toda dizendo que ia pagar, mas foi ele que fez o orçamento. Quando o Lula tem que negociar para incluir o Auxílio Brasil, fica exposta a mentira do Bolsonaro durante a campanha. Porque quem fez a proposta orçamentária foi ele, e não estava o Auxílio Brasil na proposta. Isso é o que causa mais espanto. Mas é preciso analisar duas coisas aí. Essa PEC que a equipe do Lula começa a negociar no Congresso, capitaneado pelo Alexandre Padilha, ela tem duas oportunidades. Por quê? Porque ela tem um elemento de negociação que é muito perigoso para o Lula, chamado Arthur Lira. Se o Arthur Lira fatalmente vai colocar na mesa a reeleição dele, condicionando para poder aprovar a PEC. O Lula fica numa posição em que, se ele negocia com o Arthur Lira esse tipo de apoio, ele compromete os 2 primeiros anos do governo, tendo um pulha como o Arthur Lira na presidência da Câmara, né? Arthur Lira é aquela barata que você tenta matar e a desgraçada não morre. Ele é o esgoto da política, fruto de negociação quando o Bolsonaro sentou no colo do Centrão. Agora, o Arthur Lira quer, e o Lula tem um elemento meio complicado, né? Arthur Lira é de Alagoas e inimigo do Renan Calheiros, que tem uma influência muito grande, vai ter uma influência muito grande no governo Lula novamente. O Lula não pode se comprometer desta forma. E não é realmente ideal para o governo Lula ter o Arthur Lira como presidente da Câmara nos 2 primeiros anos. E tem aí entra a questão da variável, que eu acho que é o que o Lula vai pensar na hora de colocar as peças no tabuleiro. Se esta PEC não for aprovada agora, o Congresso teve uma renovação de perto de 40%. Ou seja, o Congresso que vai votar essa PEC não vai ser o mesmo Congresso que vai votar para presidente da Câmara no ano que vem. E o ano que vem o Lula tem a possibilidade de apresentar essa PEC de novo. Porque você pode apresentar, o Bolsonaro apresentou a PEC no meio das restrições eleitorais, apresentou ela junto com o Auxílio Brasil, então o Lula faria a mesma coisa. Poderia apresentar essa PEC em janeiro e o novo presidente da Câmara colocá-la em votação por uma Câmara renovada. Então é um xadrez delicado, mas não é a última cartada. Esta PEC ajuda? Ajuda. É muito melhor tomar posse com ela aprovada e já poder manter as promessas de campanha, porque não é só o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil e o reajuste do salário mínimo, o reajuste do salário mínimo pela inflação integral. São as duas grandes promessas. São as duas grandes promessas do Lula durante a campanha. Essa PEC é para essas duas possibilidades. O resto negocia depois. Mas não é a última cartada. Se esta PEC não conseguir ser aprovada até o recesso, a gente não pode esquecer que o Congresso volta
pelo menos, o ano passado, na outra eleição, foi 56% de renovação. Nessa eu não sei exatamente quanto foi, mas houve uma grande renovação na Câmara. Muita gente não foi reeleita, muita gente saiu, e eu não vejo, e o Senado também não é problema, porque já foi discutido o apoio do Lula, e o Lula já tinha fechado o apoio à reeleição do Rodrigo Pacheco. Então, como vai ser feita essa negociação, não é também a última bala que o Lula tem no revólver. Adalto, boa tarde, bem-vindo aqui à Opinião. Obrigado, Paulo, prazer estar aqui, Mohamed, amigos. Bom, com relação a essa questão da PEC, ela é aprovada, eu não vejo como não ser, porque independentemente de que lado esteja o parlamentar, essa PEC ela viria para a pauta, porque tanto o Bolsonaro quanto o Lula, né, tinham como proposta os R$600. Então, ninguém pode falar assim, não será aprovada, não aprovamos, porque aprovaria para o outro, tem que aprovar para o governo, né? Eu acho que para mim a grande questão é o salário mínimo, né, com reajuste superior. O Lula está pedindo 1,3 de ganho real no salário mínimo. A grande questão que fica é o teto, né? Qual é o malabarismo? Porque a PEC aprova, não é? Mas o teto ele continua. Qual é o malabarismo que vai se fazer para conseguir fechar o ano dentro dos limites do teto? Vamos lembrar que nós não temos nenhuma excepcionalidade. Qual é a excepcionalidade que, por exemplo, a pandemia permite que você fure teto? Não é? Qual é a calamidade que está em andamento? Então, para mim, essa é a grande questão, né? O que sai para isso conseguir se manter? Agora, Adalto, uma das grandes diferenças entre a política econômica do Lula e do Bolsonaro, são muitas, é o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Ele manteve isso durante os 8 anos do governo dele, o salário mínimo ganhou poder de compra, e o Bolsonaro, já no primeiro ano, não manteve isso, mas depois inclusive foi afetado pela pandemia e o salário mínimo acabou sendo reajustado só pela inflação. O Paulo Guedes chegou a declarar que nem a inflação estava garantida nos próximos reajustes. O reajuste do mínimo acima da inflação é sustentável, porque inteligente ele é, porque ele movimenta a roda da economia toda. Não é só quem ganha salário mínimo que é beneficiado. É quem tem loja, quem tem mercado, quem presta serviço. A economia toda é beneficiada, né? Quem produz. É sustentável? Eu vou fazer uma outra análise, tá, Paulo? Eu vou dar uma virada aqui na esquina para tentar chegar na resposta. Nós temos um problema que não é um problema simples, não é? Para quem está de fora é fácil, para quem analisa história é mais fácil ainda, né? Porque segundo até eu faria, depois que tudo passa, fazer essa análise. Mas nós estamos discutindo uma questão no Brasil que nos coloca, até escrevi aqui quando começou o programa, que é aquilo que nós chamamos de armadilha da renda média. O Brasil está discutindo há muitos anos um bolsão de pobreza. Não é? Como é que você garante, e não estou dizendo que não precisa ser discutido, ele precisa ser discutido, mas como é que nós garantimos renda mínima, não é? para a base, fundamental. Mas nós não temos uma discussão para o próximo passo. Então, nós somos sugados eternamente por uma discussão da renda média e da renda média baixa. Nós não temos uma única discussão de catapultar... Produzir riqueza, né? Produzir riqueza. Não é? Essa discussão não está. Ela não está na pauta. Então, isso nos coloca num redemoinho eterno de... Não como nós tiramos as pessoas... Porque você tem os andares, né? Como nós estamos nivelando todo mundo dentro do andar de baixo, na base da pirâmide, mas a base mais perversa, né? da menor renda. E
e não há uma discussão de como parte das pessoas dessa base avancem com uma renda melhor, portanto com produtividade. Não é? Isso é que entristece. Quando você fala, essa era a minha introdução, quando você fala de aumento real do salário mínimo, é interessante para quem recebe um salário mínimo, né, para um aposentado, se é que isso vai ser extensivo aos aposentados, mas para quem precisa dessa renda, isso faz uma diferença enorme. Eu não tenho a menor dúvida. Mas como é que nós começamos a discutir indicador de produtividade? Como é que nós melhoramos a capacidade dessa pessoa aumentar a sua renda e nós estamos sempre dependendo da caneta do presidente, da caneta de um chefe de executivo para que a vida da pessoa melhore. Não é? Mas nós não estamos dando estrutura para que as pessoas avancem. Mas aí, Adalto, vamos observar um pouco o governo Lula. Os 8 anos do Lula, vamos esquecer os 6 da Dilma. Quando você olha os 8 anos do governo Lula, a grande jogada em termos de diminuição da pobreza do Lula não foi o Bolsa Família, foi o aumento real do salário mínimo. Ele provocou uma elevação de renda média na indústria como consequência direta dele. Por exemplo, nos 4 primeiros anos, isso não se fez sentir de forma tão agressiva. Mas, por exemplo, você pega os indicadores dos institutos de estudos econômicos, o da FGV tem uma planilha que é perfeita. Ele mostra a renda média do trabalhador da indústria, ele tomou São Paulo como modelo, porque uma coisa, eu falei aqui a semana retrasada, o torneiro mecânico, que hoje é uma coisa rara, mas o operador de máquina de uma indústria de automóveis ganhava 5 salários mínimos. Com o aumento real do salário mínimo, ele tendo só o reajuste da inflação no dissídio, esse cara se vê depois de 4 anos ganhando 3,5 a 4 salários mínimos. Quando começa a ver, e a própria indústria começa a perceber que ela está achatando o salário do pessoal técnico dela. Você nota que a partir do 5º ano do governo Lula, quer dizer, o primeiro ano do segundo mandato dele, as negociações de acordo coletivo em São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto, Campinas, as áreas industriais maiores do estado de São Paulo, começa a subir naturalmente, não em termos de dissídio coletivo, mas de acordo coletivo, porque a indústria percebe que vai perder mão de obra especializada, porque o cara começa a diminuir, a achatar a renda mensal quando ele divide pelo salário mínimo, que não é um indexador, mas é óbvio que ele serve de parâmetro. Então, a política de aumento do salário mínimo, ela é muito inteligente quando ela começa a jogar para cima esse divisor que o trabalhador usa para calcular a sua renda e que a própria indústria usa para poder ver como é que ela está remunerando o seu pessoal. Então você nota que do 5º ao 8º ano do governo Lula houve um aumento real na renda média, principalmente da massa salarial da indústria. O problema é que hoje não só a gente teve, porque aí se você diminui o salário mínimo, essa continha simples não ocorre. E você teve um problema muito sério, que foi o processo de desindustrialização, que começa no último ano do governo Dilma, mas como uma consequência de crise, só que aí ele passa a ser política de Estado no governo Bolsonaro, que era de privilegiar o agronegócio, sem tirar a importância que ele tem, mas eu não tenho que fazer essa opção. E se fez uma opção no governo Bolsonaro de desindustrialização e privilegiar o agronegócio. E São Paulo foi o estado que mais sofreu com isso. Esse movimento que o Lula quer fazer de volta para aquele primeiro governo dele, eu acho que é muito importante, por causa desta consequência de negociações naturais que elevam a média do salário na indústria. A indústria é ponto de referência, porque aí ela acaba gerando um aumento nos serviços e em tudo isso, você não acha? O Adalto vai responder depois do intervalo, mas dá para perceber que a preocupação dele é a seguinte: sim, aumenta o salário mínimo, ganho acima da inflação, mas de onde vem a riqueza para pagar esse aumento do salário mínimo? Será que é da reindustrialização, que foi tema no discurso de vitória do Lula no domingo? Depois do intervalo, o Adalto explica.
Voltando com Opinião Litoral, nesta sexta-feira, o Roberto Mohamed e o Adalto Correia de Souza Júnior comentam as notícias com você. Adalto, aumento real do salário mínimo é pago pela empresa, principalmente. De onde vem a geração de riqueza para pagar esse aumento real de salário mínimo? Essa é uma questão, né? Quando nós estamos falando de um auxílio emergencial, de um Bolsa Família, tem o nome que for, nós estamos falando de impacto nas contas públicas. Quando você está falando de aumento do salário mínimo, na realidade, quem é pagador de salário é a iniciativa privada. Né? O grande impacto para mim que tem isso é que hoje a tributação sobre emprego ela é muito alta. Isso é um absurdo. Então, para cada emprego que você gera, você deixa de gerar outro emprego porque há uma oneração muito forte, um sistema de proteção muito forte. E isso tem um impacto muito forte para quem é pagador de salário. Vamos lembrar que todos nós somos pagadores de salário. Se você tiver uma pessoa dentro da sua casa que te ajuda, não é, a cuidar dos filhos, na organização da casa, essa pessoa também é pagadora de salário. Então, o pagador de salário está distribuído por toda a sociedade. Então, como é que o quanto nós estamos crescendo? O quanto a renda média efetivamente está crescendo, o quanto a renda está sendo distribuída. Essas questões têm que caminhar juntas. O aumento real de salário mínimo é atrelado ao crescimento do PIB, né? Dos 8 anos do Lula foi atrelado ao crescimento do PIB. Foi atrelado ao crescimento do PIB. Eu acho isso mais inteligente. Eu não sou contra o aumento do salário mínimo, aumento real, porque quando nós estamos falando de inflação, vamos lembrar que inflação é um índice médio de elevação de preço. Mas ninguém vive pela média. E quando nós estamos falando, inclusive, da nossa inflação, da atual inflação que nós e o mundo, inclusive, estão vivendo, é uma inflação de alimentos. Isso significa que outros produtos que não fazem parte da cesta dos mais pobres estão contribuindo, às vezes, por uma inflação menor, porque o alimento subiu mais. Menor do que a real, né? Menor do que a real. Então, você ter essa recomposição, ela é muito importante. Eu não sou contra de forma alguma. A questão é como é que nós garantimos como é que nós criamos um modelo estruturante, onde a renda ou a geração de emprego seja menos penalizada. Como é que você tributa menos porque no fundo, hoje, se você pega uma empresa média, a gente fala que de um multiplicador de 1,7, né? Então, a cada salário que você paga, você está desembolsando 70%, 72% a mais. Mas uma empresa média, o multiplicador dela é em torno de 2. Então, para cada emprego que você gera, você deixa de gerar outro emprego. Porque você paga 100 para o empregado, vamos colocar aqui uma base de 100, o empregador está desembolsando 200. Então, quem paga tem a sensação de que está pagando muito, quem recebe tem a nítida sensação que está recebendo que não é suficiente. Então, como é que você tira um pouquinho, vai reduzindo? Ninguém vai fazer isso com uma canetada. Mas como é que isso entra na nossa pauta histórica? Como é que daqui a 15 anos nós vamos ter um sistema que onere menos? E estamos falando isso, gente, porque é nítido em outros países o quanto é mais fácil gerar emprego. Por quê? Aquilo que você paga é aquilo que vai efetivamente para o trabalhador, onde ele consegue gerir melhor a sua riqueza. Então, e hoje não, nós estamos muito presos. Então, qualquer aumento real, você falou assim, não é o Estado que paga, é a iniciativa privada. Talvez, quando você tem um impacto desse ao longo do tempo, tem alguém que está desligando a empregada doméstica, porque essa pessoa, às vezes, pode não conseguir pagar. Como é que você tira essa amarra? É uma equação complexa. É uma equação complexa, mas a gente também olha para outros lados que, infelizmente, o Brasil não consegue romper. No Senado tem alguns projetos parados, na Câmara tem um que é muito interessante, que a gente falou aqui, foi no primeiro ano no segundo ano do Paulo Guedes, que é aquele que extinguia algo em torno de 500 municípios no Brasil, não é isso, Paulo? 1.500. 1.500 municípios no Brasil, que são municípios com menos de 10 mil habitantes, que tem Câmara de Vereadores, Prefeitura, Secretário, quando bastava um subprefeito para administrar. Isso foi uma excrescência que se criou no Brasil. Você tem uma máquina, todos esses municípios vivem
do Fundo Nacional de Participação dos Municípios, não gera riqueza, mas só gera despesa, e que aí aí eu já ouvi gente falando, mas isso é uma economia pequena. É uma economia pequena, mas é nela que começa. Você tem que diminuir o tamanho do Estado. Se não é tão pequena assim. Se você começa a fazer esse tipo de coisa andar, lógico que você vai ferir algumas suscetibilidades, mas o eleitor está lá, ele só vai mudar de cidade. E uma cidade dessa não elege ninguém, a não ser vereador e prefeito. Então ela não afeta tanto os caras que vão votar esse tipo de coisa. Da mesma forma, a gente não avança num projeto que está há muito tempo no Senado, que cria um adicional de imposto de renda sobre pessoa jurídica sobre o lucro dos bancos, que é escandaloso no Brasil. Nenhuma empresa financeira tem tanto lucro quanto os bancos brasileiros no mundo. No mundo. O Santander, banco espanhol, horroroso por sinal, mas o Santander consegue ter na sua operação brasileira uma lucratividade que ele não tem somadas às suas operações mundiais. Nós estamos falando em percentual, lógico que no Brasil não dá tanto lucro quanto as operações do Santander na Europa, mas que lá ele está lidando com moeda forte. Mas é um absurdo o percentual de lucratividade. No mundo inteiro é recorde. Só que ninguém tem coragem de avançar porque os bancos desestabilizam governos e exercem uma pressão sobre o Congresso Nacional absurda. Banco dentro do seu tamanho, que emprega menos, terceiriza mais e maximiza lucros de uma forma escandalosa e não contribui em nada para o desenvolvimento social e econômico de um país. O banqueiro é um sanguessuga por natureza, mas o problema no Brasil é o quanto eles sugam e devolvem muito pouco. Aí vem o Bradesco, o Itaú, montar Fundação Cultural Itaú, Fundação Cultural Bradesco, eles são canalhas. Migalha, né? A migalha que eles mostram que estão preocupados com alguém. Então, esse tipo de proposta não avança no Congresso. E se ela avança, aí você viabiliza a desoneração da folha de quem realmente produz, que é o agronegócio e a indústria. Se você faz esses dois setores terem espaço para ter desoneração de folha, eles vão empregar mais e vão gerar maior mercado consumidor para os seus próprios produtos. Nós não estamos falando nem de focar a exportação. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção, Adalto, que durante essas 2 semanas, fake news virou indústria e diversão de gente que não presta, se falava da questão da Petrobras. Chegaram a entrevistar um diretor da Petrobras falando dos riscos para a Petrobras, da vitória do Lula. Tá? A Petrobras acabou de adiantar um lucro trimestral de 44 bilhões. E as ações dela subiram. A vitória do Lula foi muito curiosa. O dólar está caindo e a bolsa está subindo. Isso porque ele é comunista. Mas o mais espantoso de tudo é que pouca gente se atenta para um detalhe. A primeira coisa que o Lula disse, porque ele questionou o Bolsonaro várias vezes, é a retomada dos processos agregados à produção de petróleo. Porque tem uma coisa que pouca gente sabe. Hoje o Brasil não precisa mais importar óleo fino para fazer blend, porque o pré-sal, o óleo é fino, não é como é o da Bacia de Campos. Só que nós não produzimos mais derivados. E não é porque a Abreu Lima não ficou pronta. A capacidade da refinaria Arthur Bernardes foi diminuída. A capacidade da refinaria de Paulínia foi diminuída. O Brasil não produz mais diesel em quantidade como consome. Não produz sequer gasolina. Nós vendíamos gasolina a preço de banana porque era excedente na produção. E a gente não está falando de 50 anos atrás. A gente está falando de 10 anos atrás. Este processo, Adalto, e aí que eu queria que você entrasse também, ele vai ser determinante no primeiro ano do Lula, que é a conclusão da Abreu e Lima e a retomada com capacidade total das refinarias de Arthur Bernardes, Paulínia, interior do Brasil. Por quê? Porque aí a gente para de importar derivado de petróleo.
Isso aumenta a produção, aumenta imposto, aumenta principalmente contratação, porque você vai ter que ter mão de obra para poder produzir isso, mesmo que terceirizado. E eu acho que isso vai ter um impacto direto na economia no primeiro ano, se o Lula conseguir e tiver espaço para fazer isso. Porque essa onda toda de que a Petrobras isso, a Petrobras aquilo, pode esquecer. Eu estou falando aqui há um tempão o quanto essa mentira de que não pode mexer na paridade de preços é contada e todo mundo acredita. Bom, a Petrobras, olha, o mercado, vamos lembrar, né? Vamos voltar um pouquinho na história de como é que o mercado reage quando ele oscila no boato e estabiliza no fato. O mercado sempre faz isso. Meio poético isso. Isso, não, mas mercado oscila no boato e estabiliza no fato, sempre. Pode puxar qualquer presidente da história, vai voltando no tempo e você vai ver que isso vai acontecer. Você tem as especulações que faz parte do jogo, né? Fake para lá, fake para cá. Eu tentei me manter longe de tudo isso, né? Parei, inclusive, de acessar Twitter, porque eu cansei, não fazia muito mais sentido, né? Não era ali que eu ia buscar a informação. Mas, depois de definido quem é o síndico de plantão, o mercado, ele se acomoda, não tem como. Não é? Eu queria resgatar uma questão que, assim, o que você, né, telespectador, deseja? Você deseja enriquecer ao longo do tempo ou empobrecer ao longo do tempo? O que é empobrecer, enriquecer? Enriquecer não significa que você vai comprar um iate, não é nada disso, mas que você vai melhorando seu nível de vida. Então, o que é a riqueza de um país? Nada mais é do que o somatório da riqueza das pessoas. Então, o que você... Só para a gente dividir uma coisa aqui, né? Porque tem gente do lado de lá e gente do lado de cá, né? O Brasil está dividido em duas partes. Pergunta para qualquer uma das partes o que ele deseja individualmente. Você deseja enriquecer ou você deseja empobrecer? Todo mundo vai desejar enriquecer. Agora pergunta politicamente. Não é? Se o cara gosta do Lula, você acha que o Brasil vai crescer. Se o cara gosta do Bolsonaro, não, ele vai empobrecer. Porém, ele torce pelo empobrecimento, porque a parte que perde vai torcer contrária. Só que ele vai agir individualmente pelo enriquecimento dele. E o enriquecimento das pessoas nada mais é do que fruto do seu trabalho. Então você vai trabalhar mais, você vai querer ganhar mais dinheiro, fruto do seu trabalho, tá? Não estou falando de Mega Sena ou de acordos, porque a nossa vida continua. E todo mundo vai trabalhar para maximizar o seu bem-estar, o bem-estar da sua família, dos seus filhos. Não é? É assim que funciona. Passado a eleição, todo mundo vai voltar, né? Saindo do mundo político, vai voltar para o ponto de equilíbrio e vai trabalhar. E se todo mundo trabalhar para maximizar o seu bem-estar, o Brasil vai crescer, que no fundo é o que deseja, independentemente do síndico, né? Porque eu ainda entendo que o Brasil é muito maior do que tudo isso. É bem interessante, né? Se você perguntar realmente politicamente, nesse momento, para quem ganhou, vai enriquecer? Vai. Para quem perdeu, vai enriquecer? Não, vai empobrecer. Mas esse que fala que vai empobrecer, vai trabalhar para ele enriquecer. E o enriquecimento dele, a somatória, é o enriquecimento da economia brasileira. A gente volta depois do intervalo com a economia local. Na quarta-feira chegou o primeiro navio da temporada de cruzeiros. Os empregos temporários se multiplicam porque a gente tem nesse final de ano Copa do Mundo, Black Friday, Natal, Ano Novo e engata a temporada de verão. É para estar otimista? Se perguntar para quem perdeu a eleição aqui na Baixada, vai achar que vai empobrecer ou vai achar que vai enriquecer? Depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira, o Roberto Mohamed é o comentarista presente no programa hoje, o Adalto Corrêa de Souza Júnior, diretor executivo da Associação Comercial de Santos, economista, professor universitário, é o convidado. Adalto, e a economia da Baixada? O primeiro navio de cruzeiro aportou quarta-feira no Cais de Santos. Que bom, né? Que bom.
Vai ser uma temporada, inclusive, mais estendida. Até abril. Até abril. Isso é muito bom para a gente. Eu estava outro dia voltando para casa, da associação para minha casa, moro na Ponta da Praia, passamos em frente ali o Concais e ele citou, os navios vão chegar, né? E todo entusiasmado porque falou assim, nossa, vai girar muito, para ele era um ótimo negócio. Aí você vê uma pessoa, né, que participa ali da economia real, vendo a felicidade, porque ele falou assim, ó, aqui passa a ser meu ponto. Eu ainda volto para aquela questão, né? Santos é uma região, talvez a economia de Santos seja mais importante para o Brasil do que para ela mesma. A eficiência do nosso porto, ele é mais importante para o Brasil do que para nós, que nós falamos assim, a produtividade do porto não está gerando emprego suficiente aqui na nossa região. Assim, gente, o mundo mudou, né? Então, como é que eu participo dessa cadeia produtiva? Talvez não seja mais puxando um saco, não é? Colocando, com certeza, ou ali levando papel para lá e para cá, mudou. A questão, como é que eu me insiro nessa nova economia? Não vai ser do formato anterior. Agora, nós temos que entender também que a nossa região, o sucesso do nosso porto, a produtividade, a eficiência do nosso porto reverbera no Espírito Santo, Santa Catarina, Manaus, Goiás, onde quer que seja. Nós estamos esparramando crescimento e desenvolvimento para o resto do Brasil. Isso, o santista tem que ter um pouco dessa consciência. Não é o quanto de emprego que eu vou tirar dessa atividade, mas o quanto que o Santos está entregando para o Brasil como um todo. Eu gosto muito da nossa região, tenho um orgulho muito grande de ser da região. Todo mundo sabe que eu sou de Cubatão, né? Porque foi minha primeira moradia. Nasci em Santos, porque na época não tinha. Santos também. Isso não quer dizer nada. A gente tem que parar com esse negócio, porque a gente tem que pensar a região metropolitana. Pensar a região metropolitana. Não, eu acho que colocar um santista como secretário em Cubatão, secretário em São Vicente, eu não critico. O problema é trazer de Osasco. Quando você traz de Osasco o teu secretário, porque foi indicado pela deputada que manda na tua cabeça, aí a coisa fica complicada. E manda carro com o motorista buscar e levar, né? Não, faz licitação para alugar carro para a madame, porque a madame não pode andar de carro comum e diz que manda pra caramba. Agora, a questão que eu queria colocar é o seguinte, Adalto, a gente não consegue agregar valor nessa questão dos cruzeiros. E eu acho que isso é uma questão de competência. Não só na questão dos cruzeiros, como nas outras. Já passou da hora da Baixada Santista. Que nós temos que resolver. Precisa resolver eu vou dar um exemplo. Por exemplo, pouca gente se questiona e aí vai dizer, mas não é culpa de Santos. Não, é culpa da administração do Porto, que não fez nada para reverter essa medida, porque a Codesp ela tem um vício que me irrita. Ela não vê o todo. A gente não tem um presidente que saia da área da mediocridade. Porque agora a Codesp dá lucro, o presidente é legal. Não, o presidente não é, ele é medíocre como todos os outros que passaram antes dele. Tem aqueles que vieram só para roubar e tem os que vieram para ser medíocres. O atual, por exemplo, é medíocre. É engraçado até, a gente tem que confidenciar uma coisa para o telespectador, um segredo que fica entre nós. Nós convidamos o presidente da Codesp, mas não vai ser Codesp, não vai chamar de SPA, é uma coisa ridícula do Paulo Guedes. Chamamos o presidente da Codesp para vir aqui, ele disse que só vinha depois da eleição. Depois da eleição eu não quero falar com ele, porra. Ele vai durar até dezembro, até logo, amigo. A gente entrevista o próximo. O mais curioso... Você já tem alguma informação de bastidor de quem é o próximo? Não, eu não sei nada de bastidor. A questão que fica clara aí é o seguinte: nós recebemos navios das duas companhias, das duas piores companhias de cruzeiro do mundo. Coincidência, as duas italianas. Todo mundo fala que eu pego no pé de italiano quando eu falo que a Itália é o Brasil da Europa, é um país avacalhado, e é mesmo. Agora, você pega empresas, por exemplo, que têm desprezo pelo consumidor. Essa é a verdade. Tanto a Costa quanto a MSC tratam o consumidor brasileiro como gado. Isso é a relação deles com por exemplo, eu particularmente acho que o responsável pela parte de passageiros da MSC é um estelionatário nato. Ele deve ter sido recrutado em alguma prisão, ou italiana ou brasileira, porque todo mundo lembra que os cruzeiros foram cancelados no início desse ano, e eles disseram que iriam
dá o mesmo cruzeiro, a mesma cabine para todo mundo, sem cobrar nada, e estão querendo cobrar taxa de todo mundo, estão mudando para quarto de categoria inferior. A MSC é estelionatária, não é uma empresa séria. Não é à toa que manda fazer um navio enorme atrás do outro, né? Porque está roubando os outros. Mas o principal é uma pergunta: por que as empresas, as maiores empresas de cruzeiro do mundo, não vêm para cá? A Norwegian, a Royal Caribbean vinha e parou de vir. Por quê? Por causa da forma como foi tratada pela administradora do porto. Não foi o Concais o problema, foi a Santos Port Authority. E aí, num ponto, Rogério Santos, prefeito de Santos, tem razão. E, infelizmente, não tem o apoio do prefeito do Guarujá e do prefeito de Cubatão, porque o porto trabalha nessas 3 cidades, de pressionar, porque perderam o poder, quando tiraram do CAP poder deliberativo e passou a ser só consultivo, tudo ideia do seu Paulo Guedes, o vendedor de diploma, e fizeram com que esta atividade não tivesse mais participação política dos prefeitos. Porque é lógico, Adalto, que quando você traz outras companhias com um outro valor, e quem viaja, por exemplo, na Royal Caribbean e na Norwegian, não é o cara que viaja de Costa Cruzeiro, é o cara que pode trazer muito mais valor agregado quando está aqui, inclusive estrangeiros. E essas companhias deviam ser foco de uma campanha maciça. Associação comercial, prefeituras, aquele birô de Santos, que eu nunca mais ouvi falar dele. Isso tinha que ser buscado. Por quê? Você tem que buscar o que pode te agregar o maior valor possível, com o menor custo possível. Por quê? Porque não são 5.000 passageiros. Num navio da Royal, você vai colocar 2. Só que são 2.000 que tem uma capacidade financeira de consumo que é 10 vezes maior do que os 5.000 que estão no navio da MSC. Por que será que a gente não avança? Não tem um planejamento? Por que, por exemplo, a Secretaria de Turismo em Santos é sempre aquela que primeiro você coloca na hora de negociar com o partido que te apoiou, ao invés de ter uma pessoa especializada que vá pensar aquilo de uma forma profissional? Há uma tendência mundial porque o cruzeiro antes era para renda média alta, muito alta. E depois ele popularizou aqui no mundo inteiro. E, de fato, a renda média alta, ela procura fora outros cruzeiros, são de navios menores, com um ticket muito mais elevado. Mas, de fato, eu não sei responder por que essas companhias não vêm para cá. Tem um potencial. Assim como eu entendo que a cidade tem que trabalhar essa cadeia de valor, não é? Porque nós estamos falando que milhões de dólares passam aqui na nossa costa. Não é? As pessoas viajam o Brasil inteiro para chegar onde nós moramos, embarcar e ir embora, depois desembarcar e voltar. Não é pegar um avião e ir embora. Como é que nós resolvemos essa questão? É um exemplo que o mundo inteiro sabe fazer bem e o Brasil, acho que não é Santos, né? O Brasil sabe fazer muito pouco. O Nordeste sabe fazer melhor do que nós, né? O Nordeste tira mais valor de cada turista, né? Valor agregado, né? Do que nós conseguimos fazer. Mas isso também é uma lenda, sabe por quê, Adalto? Quando você chega, por exemplo, um navio de cruzeiro para em Salvador, ele para no meio da parte mais feia, horrorosa de Salvador. Que é aquele centro dela que não tem conservação, nenhum prefeito consegue resolver. Você para no Rio de Janeiro, você cai no meio do nada, porque o Porto do Rio está abandonado, e os navios de passageiros param naquele primeiro terminal, que é o terminal de passageiros deles. É inacreditável como você joga o turista numa área que não é atrativa. O cara não tem sequer vontade de descer do navio. Ele vai descer do navio para quê? A não ser que você queira turismo sexual. Você enche o navio de gringo para fazer isso, porque é onde eles param. Falta essa estrutura, falta se investir, falta entender que terminal de passageiros tem que ficar na área mais bonita da cidade, para proporcionar ao turista a vontade de descer e consumir. Talvez o problema esteja na rentabilidade do espaço, né? Quanto que a carga gera por metro quadrado e quanto que o turismo gera por metro quadrado. Podia começar, por exemplo, com estímulo ao turista que vai embarcar ou que desembarca a passar uma noite no Rio de Janeiro ou em Santos,
e assistir a um show de escola de samba, por exemplo, que atrai tanto pessoas do Nordeste, do Sul, como estrangeiros, né? Não tem eu soluções fiz isso, simples, você sabe que né? eu fiz isso, eu desci em Salvador, aí a Dani ficamos no Otton, que ainda existia. Por sinal, isso é uma outra coisa que a gente precisa fazer um programa para avalizar, vamos ver se a gente consegue trazer alguém da área. A quantidade de hotéis tradicionais e hotéis essenciais que fecharam, foi a pandemia. Tá, mas uma série deles novos abriram, então não foi necessariamente a pandemia. Tropical de Manaus, o Otton de Salvador, hotéis que tinham um peso no turismo regional imenso. Eles em si eram catalisadores de turistas. A gente vê como falta, nós não temos uma política determinante de auxílio, seja por parte do BNDES, do Ministério do Turismo, de salvar empresas que se tornam símbolos dos lugares onde elas estão. O Tropical tem um zoológico dentro dele, de conservação. O Otton é um hotel tradicionalíssimo, numa área privilegiada, fechado. Como é que a gente pode deixar isso acontecer? Mas nós fizemos isso, descemos, o navio ficou uma noite em Salvador, nós descemos, fomos para o Otton, vimos o carnaval, voltamos para o navio e viemos embora no dia seguinte. Isso é uma coisa que depende de uma negociação. Essa negociação é ampla. É por isso que eu te falei da associação comercial, porque é preciso, às vezes, reunir a iniciativa privada, ou seja, o setor de serviços e hotelaria, pressionar o poder público para que ele possa pressionar a companhia que é responsável por isso, que é a Codesp, para que ela possa tentar negociar que isso aconteça também. Como é que você negocia a permanência de um navio no teu porto? Quando você não cobra taxas escorchantes do navio que está parando e que passar uma noite pode ser. Hoje, o que acontece quando a temporada está esquentando? O navio para de manhã, descarrega, já limpa, carrega de novo, vai embora. Por quê? Porque não querem dormir no porto, porque é muito caro. E também ele tá fazendo um giro maior, né? Vamos lembrar, né? Ele desce, as pessoas descem, sobe outro grupo, a produtividade do navio está maior, né? Quanto custa isso? É uma bela equação. Você tá aqui colocando uma agenda aqui para a associação comercial, né? Mas é uma boa discussão, definitivamente uma ótima discussão. Agora, Adalto, para negociar todas essas coisas, para pensar a reconstrução da economia do Brasil, afetada duramente pela pandemia, como a do resto do mundo, a gente precisa de paz política. Você vê, olhando para o horizonte, você vê bloqueios se desmanchando, Bolsonaro estimulando, né, que os bloqueios se desmanchassem, cumprimentando Geraldo Alckmin. De um lado você vê uma tendênciazinha de paz, mas de outro uma professora bolsonarista, você é universitária, uma professora da Universidade Federal do Amapá, dizendo que não quer mais orientar estudante que é de esquerda, esquerdista, ela falou, agressões a lulistas, estudantes secundários, de ETEC, né, que fez o L em Jundiaí. O país vai pacificar? Como é que você vê esses próximos 2 meses e o começo de 2023? É mais torcida, né? Eu espero. Eu tenho amigos das mais diversas correntes, né? Eu tenho amigos que são petistas, tenho amigo PSDBista, tenho amigo bolsonarista, e eu de verdade não pergunto para eles qual que é que são simplesmente meus amigos, né? Isso é muito maior do que outra coisa. Eu sempre fujo dessa discussão, porque eu acho que nós descemos alguns andares, né, para fazer uma discussão bem pequena, e é muito ruim, né? Eu mesmo saí de um grupo da família sem brigar com ninguém, mas eu não gostei da discussão e eu resolvi sair, porque eu senti que tinha pessoas se ofendendo, né? Isso é muito ruim. Em algum momento eu quero voltar, mas eu acho que ainda não é o momento, deixa passar. Eu espero. Então, quando eu olho para a minha família, eu acho que é um reflexo também do que aconteceu com a sociedade. Eu saí de um grupo de torcedores do Santos por causa de discussão política. Exatamente. Eu saí do condomínio do prédio, né, do grupo, do condomínio, de um outro lugar que nós temos uma casa, do condomínio também. Porque assim, eu olhei aquilo e falei assim, eu não quero participar disso. Não importa qual é o lado, não é lado nenhum, né? Eu quero
eu quero progredir, eu quero ajudar as pessoas a progredirem, eu acho que esse é o papel. Eu espero que haja uma pacificação. Muito ruim isso que está acontecendo, né? Um professor não pode falar uma coisa de nenhum dos lados, né? Não merece estar onde está e espero que seja retirado. Uma professora orientadora, Mohamed, de doutorado, como pode falar? Ela deixou prova, ela colocou isso... O que mostra o quanto ela é medíocre. Medíocre. Não pode estar lá. O que mostra o quanto ela é medíocre. Mas vai pacificar, Mohamed? Ela deve ser provavelmente efetiva, ganha uma fortuna, porque os professores efetivos ganham muito bem, acima do mercado, e não querem trabalhar, cidadã. Eu acho que podia ser mandado embora bem do serviço público. Foi aberta uma sindicância para verificar assédio. O print lá, deixou um print no WhatsApp, né, que não aceita... Ou estão comigo ou contra mim. Falei, então, filha, você é funcionária pública. E se você é funcionária pública, não tem você leu ali, ninguém tá contigo ou não. Não quero esquerdistas no laboratório. É uma idiota. Agora tem que mandar a idiota embora e tem que fazer de forma adequada. Vou dar um exemplo mesmo. Não é porque ela tem que ter esquerdista. Ela ganha dinheiro, o salário dela vem do dinheiro público. De todos? De todos. E ela tem que estar lá para trabalhar. É caso de justa causa isso, Adalto? Para mim, Para mim, a abertura como servidora pública abre inquérito administrativo, e manda né, embora. dá o direito de defesa, mas não tem como se defender de uma... Isso é horrível, né? Isso é horrível. Bom, desligamento imediato. Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo ao Adalto Corrêa de Souza Júnior, a participação, ao Roberto Mohamed, à equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 15 para 1, pouco depois da meia-noite na reapresentação, segunda-feira um pouco mais tarde por causa do Roda Viva, e um ótimo final de semana para você que você merece.